temporário, na época que Lampião estava, isso aqui era mais plano, tinha como eles ficar à vontade e fazer suas próprias tendas. Só como já está com 84 anos da morte dele, esse córrego ele já saiu com bastante água, já teve várias erosões, por isso que hoje ele está desse jeito. Mas na época tinha como eles ficarem bastante à vontade. Na placa vai estar o nome dos 11 cangaceiros que foram mortos aqui. Tem um cangaceiro chamado Quinta-feira. Esse foi o 5º cangaceiro que fez parte do bando Lampião. As volantes, quando matavam um dos seus cangaceiros, se Lampião gostasse daquele cangaceiro, ele colocava outro no mesmo lugar, com o mesmo nome. Por isso que esse foi o 5º. E essa placa ela foi colocada no ano de 1998 pela Prefeitura Municipal de Poço Redondo, na homenagem de 60 anos da morte de Lampião. Depois dessa homenagem, foi da onde que surgiu o turismo nessa região. Lampião ele nasceu em Passagem das Pedras, hoje é conhecido como Vila Bela em Serra Talhada, Pernambuco, por volta de 1897. Ele entrou no cangaço no final do ano de 1918, ao começo do ano de 1919, por conta da morte de seu pai, que foi assassinado pelo José Lucena, que era um chefe policial alagoano. E o mandante do crime foi Zé Sartunino, que era um coronel pernambucano. Esse coronel ele tinha conflito com a família Lampião por conta de terras e bodes. Começou a terrorizar a vida de Lampião e sua família. Passou do tempo, a família saiu do estado de Pernambuco e ir morar no estado de Alagoas. Mesmo assim, o coronel ficou sabendo do seu paradeiro, se juntou com seu sogro João Nogueira e denunciou a família Lampião para José Lucena, dizendo que Lampião e seus irmãos eram bandidos perigosos. José Lucena vai à procura. Ao chegar no sítio, nem Lampião nem seus irmãos estavam. Covardamente, ele acaba matando José Ferreira, que era o pai de Lampião. Depois da morte de seu pai, ele jurou vingança até morrer. Ele juntou uma coisa com a outra, que naquela época quem mandava eram os coronéis que tinham poder. Eles não podiam fazer nada o que eles queriam. Eles sempre obedeciam às ordens dos coronéis. Quando eu comecei a falar a questão de coronéis, não era coronéis de verdade. Era pequenos fazendeiros que compravam títulos de coronéis para ser superior àquelas pessoas e tomar o que elas tinham. Lampião juntou as duas coisas e quis fazer justiça social com suas próprias mãos. Mas ele começou a se vingar de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com sua história. Atacou o estado todo de Pernambuco, Bahia, Alagoas, aqui em Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte e na Paraíba. Só que no Ceará ele não chegou a atacar, que ele tinha consideração o padre Cícero. O padre Cícero como se fosse o padrinho para Lampião. E ele confiava muito nele. Mas no ano de 1926, o padre Cícero, junto com Flávio Bartolomeu Coelho, um deputado federal, deu a patente de capitão a Lampião para combater a Coluna Prestes, que era um grupo tenentista liderado pelo Carlos Prestes. Só que Lampião pegou a patente, as armas, munições, mas não combateu. Distanciou 6 quilômetros da cidade de Juazeiro, entrando dentro da Acatinga, foi até chegando ao Rio Grande do Norte. Quando foi no ano de 1927, ele foi atacar a cidade de Mossoró. Quando chegou lá, ele foi expulso pela população. A população já tinha se juntado com o prefeito Rodolfo e expulsou ele da cidade. E antes de sair da cidade, ele chegou a falar que cidade que tivesse de 2 ou 3 torres, ele não atacava, porque Mossoró foi bastante arriscado para eles. Por isso que até hoje tem marcas de bala em uma igreja em Mossoró. Lá foi na onde que morreu um dos seus cangaceiros, o Jararaca, que hoje, pela população, é considerado o cangaceiro que virou santo. O túmulo dele é o túmulo mais visitado que tem no mês de final na cidade de Mossoró. Nem a do prefeito era tão visitada quanto do cangaceiro Jararaca. Esse cangaceiro Jararaca ele foi baleado, foi preso, foi torturado na prisão, ainda foi enterrado vivo pela própria população. Lampião sai de Mossoró, passa para o estado da Paraíba, da Paraíba passa para o estado da Bahia, começa a terrorizar a população baiana. Passou do tempo, nem a população aguenta mais e nem as volantes. Foi daí que o governo do estado reuniu, colocou um anúncio, quem pegasse Lampião dava uma recompensa de 50 mil contos de réis. Ele fica sabendo e vem para o estado de Sergipe. Aqui ele ficou à vontade porque ele tinha proteção do coiteiro Pedro de Cândido, do Val de Cândido e Manuel Félix.
não só dos coiteiros, como também do interventor do Estado, que naquela época era Heronídes de Carvalho. Ele achava que as Holandas do Estado, Pernambuco, Bahia, Alagoas, não iam tentar invadir o Estado de Sergipe. Por isso que eles ficaram bastante à vontade aqui. Mas, para vocês verem, esse ponto não é um ponto ideal para Lampião ficar, porque é um ponto baixo. Mas ele se sentiu tão protegido que acabou ficando. Mas seu companheiro Corisco, ele não quis ficar aqui, que ele achava esse lugar inseguro. E o Corisco, ele sempre dizia que o coito de Angico, como se fosse uma cova de defunto, que para eles era bastante arriscado, porque essa não era a primeira vez que ele estava na grota. Essa já era a terceira vez. Ele já conhecia o local. E o Corisco, ele vai para o estado de Alagoas, para uma fazenda chamada Fazenda Emendada, que fica no município da cidade de Pão de Açúcar. E Lampião acaba ficando aqui com a sua metade e a metade do Zé Sereno. Apenas ele pretendia ficar pouco tempo, que ele não ficava muito tempo no lugar só. Mas ele ficou na espera que o Corisco chegasse do estado de Alagoas para os dois seguirem viagem. Mas no dia que ele estava esperando, Corisco ele não chegou. Ele resolveu esperar mais outro dia. Quando ele foi olhar seus mantimentos, dava bastante pouco e mandou seu coiteiro Pedro de Cândido ir na cidade de Piranhas comprar. O seu coiteiro vai para a cidade, chega no meio da feira livre, começou a comprar os mantimentos e chamou a atenção da população. Que ele era um coiteiro comerciante, só tinha condições de comprar de quilo. Nesse dia ele comprou de sacos e mais sacos. A população foi ficando com medo, que conhecia ele e sabia o tamanho da família, que era pequena, mas não sabia o motivo de tanta alimentação. Pedro, ele tem um vizinho que se chama Joca Bernardes. Ele tem intriga com ele, viu o movimento dele, foi na delegacia de Piranhas, falou para o sargento Aniceto Rodrigues que ele apertasse Pedro, que ele sabia onde estava Lampião. O sargento vai para o meio da feira, vê o movimento da população, diz à população que não se preocupasse, que ia atrás de Lampião em Canapi, Alagoas. Ele só falou isso porque sabia que o coiteiro estava na feira e ouvia falar para Lampião. Isso aconteceu no dia 27 de julho de 1938, um dia de quarta. Quando foi na quarta tarde, Pedro traz alimentação para Lampião e disse a Lampião que ele pudesse ficar à vontade, que as Holandas iam atrás dele em Canapi. Como ele já se sentia bastante à vontade aqui, ele já estava na espera de Corisco, começou a beber, a jogar, a dançar, a liberar os cangaceiros que estavam de sentinelas para fazer parte da farra e ficaram bastante à vontade. Enquanto isso, o sargento já tinha mandado um telegrama para o tenente João Bezerra, que estava em Pedras, que hoje a cidade é Elmiro Gouveia, dizendo que ele viesse, que o boi já estava no pasto. O boi que ele falava era Lampião. E o pasto era o coito que estava próximo. Naquela época, ele se comunicava pelo código. Como o tenente já sabia que era Lampião, chamou o aspirante Francisco Ferreira. Os dois saíram de Pedras, se encontraram com o sargento Aniceto Rodrigues no Riacho, que hoje fica na divisa do Lago do Casar da cidade de Piranhas. Desceram para a cidade de Piranhas, pegaram 3 embarcações pequenas e desceram à margem do Velho Chico. Eles não vinham diretamente para a fazenda Angicos. O coiteiro morava no povoado Entre Montes, tinha sua fazenda como descanso. As Holandas desceram, pararam na fazenda Remanso, que é quase frente aqui em Angicos, e mandou seu policial Elias de Alencar e o Bida no povoado pegar Pedro. Os dois vão, pega Pedro, leva para a fazenda Remanso. Daí eles começaram a apertar Pedro, perguntando onde Lampião estava. Ele não respondia, que ele tinha dado sua confiança a Lampião e ao mesmo tempo ele tinha medo. Mas as Holandas começou torturando ele, arrancando suas unhas com punhal. Ele não aguentou mais a tortura e falou que Lampião estava na sua fazenda. As Holandas seguem para cá. Ao chegar aqui, topa o irmão mais novo de Pedro, que era Duval de Cândido. Pegaram os dois e fizeram esse mesmo percurso que vocês. Vamos se dizer que vocês fizeram de meia hora. Eles levaram em torno de 4 a 5 horas na quarta-feira, 10 horas da noite. Naquela época não existia trilha, eles que fizeram, e também eles traziam 3 metralhadoras, 2 Royal e 1 Begna. Essas metralhadoras vinham da Primeira Guerra Mundial, que naquela época Getúlio Vargas queria o fim de Lampião. Na onde vocês pararam ali, onde tem os bancos, é chamado Alto das Perdidas ou Alto das Umburanas. Ali onde aconteceu a divisão das Holandas. As Holandas elas eram 48 componentes. Aí tinha 3 comandantes. Um era o tenente João Bezerra, o sargento Aniceto Rodrigues e o aspirante Francisco Ferreira de Melo. O tenente, ele seguiu aqui em frente, fechando essa área. O aspirante à esquerda. E o sargento era para ele ter fechado à direita. Mas dizem que ele teve medo ou se perdeu. Foi da onde os 24 cangaceiros conseguiram fugir. Só que eles não atacaram o bando Lampião no mesmo dia. Deixaram o dia amanhecer, que era a época de inverno,
Fazia bastante frio e muita neblina. Quando foi na quinta-feira, dia 28 de julho de 1938, 5h15 da manhã, Lampião sai da sua tenda, manda seu cangaceiro amoroso no posto Tamanduá, que fica a 100 metros da grota, pega um cantis de água. Esse cangaceiro vai nesse posto Tamanduá, ao chegar lá é recebido com o primeiro tiro. Esse tiro foi dado por um dos policiais do aspirante Francisco Ferreira, que ao ver a chegada do cangaceiro, se assustou e disparou sem querer. O tiro pega de raspão na sua cartucheira, o cangaceiro consegue fugir, mas não tem como vir avisar Lampião. Mas Lampião escutou o movimento. Ao sair, ele já começa a receber tiro dos dois lados e sendo morto. Maria Bonita recebe um tiro no ombro e outro na virilha. Só que ela não morreu. Depois de aí, os 9 cangaceiros que não conseguiram fugir foram mortos. Francisco Ferreira, ao ver Maria Bonita ainda viva, mandando seus policiais um panta de Godói, pegar seu facão da marca Jacaré, que era o facão da época, e degolar Maria Bonita ainda viva. O panta acaba degolando ela. Naquela época, eles tinham que ter uma prova que matou o rei do cangaço. Como eles eram embarcações pequenas, não tinha como levar os corpos. Já que a cabeça de Maria Bonita estava degolada, degolou a de Lampião dos 9 cangaceiros, colocaram dentro de lata de querosene com cal e levaram para a cidade de Piranhas, colocaram exposto na escadaria do Palácio Dom Pedro II, que hoje é a atual prefeitura de Piranhas, e mostrou à população que tinha matado o rei do cangaço. Depois de aí, as cabeças foram sendo expostas no estado todo de Alagoas. Na cidade de Almiro Gouveia, Santana de Ipanema, Palmeira dos Índios, foi para Maceió. De Maceió passou para o Instituto Nina Rodrigues, em Salvador. Passou de 30 a 31 anos sendo expostas. Mas no ano de 1969, os familiares de Lampião entraram com a justiça e conseguiram recuperar as cabeças. Depois de recuperar as cabeças, foram enterradas no cemitério Quinta dos Lázaro, lá em Salvador. Mas no ano 2002, elas retiraram de lá e trouxeram aqui para o estado de Sergipe. Só que elas não revelam onde estão o crânio da cabeça do Lampião e nem de Maria Bonita. Pessoal, o cangaço ele nem começou com o Lampião e nem finalizou. Quando o Lampião ele entrou no cangaço, o cangaço já existia. Surgiu no século XVIII a XIX com José Gomes Cabeleira. Só que o cangaço não era falado, só passou a ser falado depois da entrada de Lampião. E o cangaço ainda continuou com o Curisco. O Curisco ele fica sabendo da morte de seu capitão, vai perguntar a Joca Bernardes quem foi que denunciou. Ele ficou com medo porque tinha sido ele. Ele chegou a falar que tinha sido Domingos Ventura, era um senhor que não tinha nada a ver com a história do cangaço. Curisco vai na fazenda Patos e acaba matando Domingos e sua família. Não chegou a matar a família inteira porque Dadá, a esposa de Curisco, conseguiu salvar uma criança das garras dele. Mas mesmo assim ele foi em cima de Dadá para matar essa criança, mas ela não deixou. Ele fez a mesma coisa que as Holanda. Arrancaram as cabeças dessas famílias, colocaram dentro de um balaio e mandaram para o tenente João Bezerra, dizendo que era para vingar a morte de seu capitão. Se o Curisco ele já era perseguido, com essa afronta que ele fez ao tenente, ele ficou mais ainda. Ele era perseguido pelo José Rufino, um chefe policial baiano. Há muito tempo ele vinha à procura de Curisco, ele tinha uma sede de matar Curisco arrancando sua cabeça. Não chegou a matar porque Dadá foi a única mulher que no fim do cangaço conseguiu pegar em armas para defender o Curisco. O Curisco ele perde os movimentos dos braços e não tem mais como comandar o bando. Depois de aí, a Dadá ela foi a chefe, mas alguns dos cangaceiros não concordavam de ser mandado pela mulher. Teve daqueles que saíram do cangaço, mas mesmo assim ela continuou. Quando foi dia 25 de maio de 1940, eles decidem sair desta vida do cangaço, vai para uma fazenda chamada Fazenda Pacheco, que fica na Barra do Mendes, na Bahia. José Rufino fica sabendo, vai à procura. Ao chegar lá, começa a ter tiroteio com a Dadá. A Dadá ela leva um tiro no pé, acaba perdendo a perna e vai sendo presa. A Dadá ela cumpriu com a pena de 6 anos e depois viveu sua vida normal em Salvador. Ela faleceu no ano de 1994. E o Curisco ele foi baleado, mas ele não chegou a ser morto no dia 25 de maio. Ele morreu na madrugada, dia 26 de maio do ano de 1940. Depois da morte de Curisco, encerra a história do cangaço. Hoje o cangaço Nordeste tem mais de 170 anos de história. Alguma pergunta? Alguma dúvida?